Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: morrendo pela fé em Jesus Cristo. Aleluia, glórias a Deus. E diz assim a palavra do Senhor em Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao 11. E diz assim a palavra do Senhor: e havendo aberto o quinto selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos pela palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julga e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? E a cada um foi-lhe dado uma comprida veste branca, e lhe foi dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se cumprisse o número dos seus conservos e de seus irmãos que haviam de receber, que haviam de ser mortos, como eles foram. Mensagem da Palavra de Deus com o seguinte tema: morrendo pela fé em Deus. O Pai de Jesus Cristo, o Pai de todos os homens, homens dos quais que necessitam de salvação, e entendemos que Jesus Cristo, obedecendo a ordem do Pai, veio para o mundo para morrer por todos nós, e se entregando naquela cruz, deu a vida eterna. E após ter dado a vida eterna a cada um de nós, o Espírito Santo que está dentro de nós, e o anjo que fica ao nosso redor, nos guardando e livrando do mal a cada dia. Então entenda que nessa tarde Deus vai te esclarecer concernente a morrer pela fé em Deus. Entenda uma coisa: Deus tem confiado em você e em mim esta palavra que se chama a Palavra de Deus, a palavra poderosa, a palavra que transforma, a palavra que vai ao coração do homem e lhe mostra o caminho mais certo e correto para se chegar aos céus. Aleluia, glórias a Deus. Morrendo pela fé em Deus. Primeiramente, para se ter fé em Deus, entendemos que tem que observar a palavra do Senhor, porque a Bíblia Sagrada assim diz: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles pregarão se não há quem se prepare? E como há quem se prepare se não há quem busque? E aqueles que buscam pela madrugada recebem a visitação de Deus mais rápido. Então entendo nessa hora que para você e para mim, Deus tem um propósito tremendo e grande, mas verdadeiramente, necessariamente, é que o buscamos em espírito, em verdade, para que vamos entrar e viemos entender o âmbito do Espírito e a visão maior concernente ao que Deus quer com você e comigo na face dessa terra. E ainda neste presente ano, entenda uma coisa: Deus tem chamado a homens e mulheres que assim têm coragem e disposição para pregar um evangelho, que hoje em dia o evangelho não está sendo mais pregado como ele é. Hoje em dia pessoas pregam como se fosse para se sustentar meu Deus do céu, vamos entrar então, daqui a pouquinho você vai entender. Os homens de hoje em dia, em vez de pegar a palavra do Senhor para se sustentar espiritualmente, eles têm pegado a palavra do Senhor para se sustentar materialmente. Entenda uma coisa: Deus, quando deixou a sua palavra, Ele disse assim, que aos homens que pela fé, que buscassem no seu santo nome, o Senhor assim iam alimentar. Não era necessário se preocupar com nada, que o Senhor ia conceder
vencer todas as coisas, antes buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Entenda uma coisa, a palavra de Deus, ela para ser transmitida e pregada, primeiramente você tem que buscar primeiro as revelações do alto, porque a palavra do Senhor você tem em mão, a palavra de Gênesis e Apocalipse, aonde você pode ler e meditar. Mas entenda uma coisa, o que Deus vai te falar nessa tarde, através do seu servo que está falando nesta hora. Aleluia, glórias a Deus. De Gênesis a Apocalipse, a resposta de Deus para todos os seres humanos na face da terra. Entenda uma coisa com o tema de mensagem que nós vamos assim entender nessa tarde, que é morrendo pela fé em Deus. Primeiramente, para você se ter fé em Deus, você tem que buscar na palavra do Senhor. Após você ter buscado na palavra do Senhor, você vai a ler para poder compreender. E após você ler e não tendo compreensão nenhuma, peça ao Espírito Santo que Ele vai te esclarecer. A Bíblia diz que a unção dos santos há em nós, e não há quem possa nos enganar. Tenho, porém, só é enganado quem não medita na palavra do Senhor, porque a Bíblia diz que meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Se faltou o conhecimento é porque não buscou, e se não buscou é porque está escrito, e tem que buscar na palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Neste presente século, está se levantando cada tipo de homens e cada tipo de mulheres que estão usando a palavra de Deus para poder meu Deus do céu, para poder ter como cabide de emprego. Mas entenda uma coisa, tem aqueles que estão pela fé mesmo para cativar as almas, mas tem aqueles outros que estão com outros tipos de pensamento. Entenda uma coisa, morrer pela fé em Deus é mesmo não ver nada, mas sabe que a fé é o firmamento de todas as coisas que não se veem, mas que vai acontecer. Morrer pela fé em Deus é entender que uma vez vai estar perante o Altíssimo, e ainda que não tenha nada em vida, mas lá na glória há uma coroa de vida para coroar todos nós e todos aqueles que perseveraram até o fim. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, concernente ao tema que nós estamos trazendo nessa tarde, e dentro do livro de Apocalipse, capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 11, nós vamos entender o porquê de que nós somos almas viventes. Nós vamos entender o porquê de que nós viemos para essa terra. Irmão, se dependesse de eu de escolher em qual tempo e qual século presente queria vir, entenda uma coisa, eu preferia vir no século passado, nesse século, ou no futuro do que há por vir. Se Deus deixasse nós escolher, nós queríamos até pensar assim: queria vir, Senhor, no tempo de Davi. Senhor, eu queria vir no tempo de Adão e Eva. Eu queria ser filho de Adão, lá no início, quando nasceu o primeiro Adão, e quando o Senhor assim criou Adão e Va, e eles tiveram seu filho Abel e Caim. Eu queria ser no lugar de Abel, ou queria ser no lugar de Caim. Entenda uma coisa, quantas pessoas têm sangue na veia, uma de Cael e outra de Abel, uma de Abel e outra de Caim, quer dizer. Entenda uma coisa, se vivemos neste presente século, é que o Senhor assim o permitiu que nós viesse a este mundo. A Bíblia diz que antes de nós virmos a este mundo, o Senhor já o conhecia. Ele sabia quem nós seríamos e o que nós devíamos ser para Ele. Entenda uma coisa, Deus tem confiado em você e em mim, neste presente século, para transmitir o santo evangelho, este evangelho dos tais, aonde muitos não querem mais lutar por ele, muitos têm lutado por si próprio, mas pelo evangelho da verdade as pessoas têm ocultado. E entenda uma coisa, a palavra de Deus é fiel e verdadeira. Quando um foi para o céu e outro foi para o inferno, é porque aquele que foi para o céu vigiou, e aquele que foi para o inferno foi porque viveu conforme os seus caminhos. Aleluia, glórias a Deus. E o que eu falo aqui, para não chocar a palavra que eu estou falando, entenda uma coisa: morrer pela fé em Deus é ganhar alma. Morrer pela fé em Deus é dar testemunho de Jesus Cristo. Morrer pela fé em Deus é construir igreja mesmo, é abrir igreja. Porque o que eu falei ontem, hoje eu vou tornar a repetir: é melhor ter mais de 50 igrejas abertas do que 10 centros de macumba. Porque se estiver mais de 50 igrejas abertas, os irmãos que estão ali vão estar orando por você e por mim, para que Satanás
elas não venham a atingir. O nosso alvo é o nosso inimigo que se chama Satanás. Ele se levanta contra tudo e contra todos e não tem misericórdia de ninguém. Mas entenda uma coisa, existe um outro tipo de anjo que não faz parte da coletiva e nem do exército de Satanás, que é um anjo de Deus, que ele só vem para agir, ele só vem para matar. Que isso, irmão? Deus também mata? Claro que mata. A Bíblia diz lá em Deuteronômio: eu sou o teu Deus que te dá a vida, mas também mato. Te firo, mas também eu saro. Eu sou o Deus da providência. Deus, ele entra com providência a hora que tem que agir, mas a obra do Senhor ninguém impedirá. Mundo dos mortos, todos nós iremos para lá. A Bíblia diz de duas pessoas que uma vez foram para lá, para o mundo dos mortos. E um estava à direita e o outro estava à esquerda. Com certeza o que estava à esquerda era o rico, e com certeza o que estava à direita era Lázaro. Porque a Bíblia diz e pergunta para você: você é um esquerdinha ou você é um direitinha? Entra na direita com Deus para poder você morar no céu, porque só vai morar no céu lavado e remido no sangue do Cordeiro. Não entendi, irmão? Vai entender agora. A Bíblia diz lá em Lucas que duas pessoas morreram no mesmo dia. Para azar de um e a alegria do outro, os dois morreram no mesmo dia. Um estava no seio de Abraão e o outro estava sendo atormentado. E o outro olhava na tormenta, olhando para o Lázaro sendo consolado e o rico sendo atormentado. E aquele que estava sendo atormentado, que era o rico, que a Bíblia não diz nem o tal nome da pessoa, mas diz o nome de Lázaro. E Lázaro consolado e o rico atormentado, ele disse para Abraão: Abraão, molha a ponta da minha língua para que eu possa assim ser consolado, porque eu não aguento esta tormenta. Irmão, se existe tormenta e se ele estava sentindo dores depois de morto, dizem que a gente só sente dor em vida. Entenda uma coisa: há uma dor pior do que essa dor da nossa vida que nós sentimos enquanto estamos vivos, porque quando passa dessa vida para outra, também carece dores e vai queimar no fogo do inferno. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, esta pessoa que está ouvindo nessa hora, entenda, um dia você vai estar perante Deus para prestar conta de tudo o que você fez e o que você deixou de fazer. Entenda uma coisa, quando nós trazemos um esclarecimento como esse, é porque Deus não está querendo te envergonhar, mas Deus está querendo esclarecer para você que um dia você vai prestar conta perante Deus, e Deus assim vai requerer tudo aquilo que você fez e deixou de fazer. E continuando o que eu estava falando, e de repente um foi para o inferno e o outro foi para o consolo. Entenda, um estava sendo atormentado e o outro estava sendo consolado. Aquele que estava sendo atormentado, vendo que estava sendo consolado, disse assim: Abraão, deixa que ele venha até aqui, molhe pelo menos a ponta da minha língua, porque eu não aguento essa tormenta. E Abraão tão somente disse para ele: filho, mesmo se eu quisesse passar daqui para aí, eu não posso, porque é uma barreira entre nós. Nem os que podem passar daí pode passar para cá, e nem os que estão daqui pode passar para aí. Uma pergunta para você: você é um esquerdinha ou um direitinha? Entra na direita com Deus, porque só vai para o céu endireitado e lavado e remido no sangue do Cordeiro. Então entenda uma coisa: existe o mundo dos mortos, este mundo tais, aonde os homens naturais não acreditam, mas um dia, quando passar desta vida para outra, vai acreditar. Você vai ver os teus parentes e eles serão os primeiros a te acusar, porque eles foram para lá e não obteram salvação, e não obtiveram salvação por causa de você, que se esqueceu do Evangelho da Graça e se esqueceu de Deus. Prepare para ser apedrejado, porque nós não somos apedrejados só em vida, não. Passou dessa vida para outra, também é apedrejado também. Irmão, cuidado com o que você vai falar. Entenda numa coisa: a tua Bíblia está escrito, a tua Bíblia é um espelho, a tua Bíblia é uma bússola, a tua Bíblia, ela te mostra aonde e como vamos chegar ao céu. A tua Bíblia te mostra quem é teu Deus, quem é Satanás. A tua Bíblia te mostra quem é você, quem nós somos, porque viemos para esse mundo e para onde vamos depois do... Meu Deus do céu, depois que passar dessa vida para onde? Mundo dos mortos, quem chegará lá?
A Bíblia diz que aquele homem ficou, meu Deus, ficou preocupado. Ele tinha parente. Ele tinha parente! E ele falou para Abraão: Abraão! Ele conhecia Abraão, né? Interessante, né? Hoje os pregadores pregam o evangelho, tu finge que nem conhece. Mas quando passar dessa vida para outra, você vai querer conhecer. Então ajeita a tua vida se quiser chegar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Senhor, desce fogo nessa hora, Senhor. Quebra todo o impedimento e todo o jugo do mal. E nessa hora envia anjos pelejadores. Coloca anjo na porta desse estúdio, outro à direita, e manda fogo do céu para tirar o impedimento de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. Entenda numa coisa, desceu mais uma revelação aqui, porque o que vai descendo do céu para cá, meu irmão, você vai receber aí, porque vai sair daqui para aí, porque não é meu. Se Deus mandou entregar essa tarde, você vai receber em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. E de repente ele lembrou que tinha parente. Tinha parente, né? Aí ele lembrou que tinha parente e ele ficou preocupado. Abraão, deixa que eu volte lá, Abraão. Por quê, meu filho? Porque eu tenho meus irmãos. E se eles virem para esse lugar, eles não podem vir para cá. Deixa que eu vou lá. Deixa que eu vou lá. Sabe o que Abraão falou? Meu filho, você não pode mais voltar. Porque tem Moisés e os profetas. Se eles não escutarem aos vivos, quanto mais aos mortos. Então escute os pregadores que estão vivos neste ano, pregando o evangelho da graça. Aleluia, glórias a Deus. Mundo dos mortos, não adianta você acender velinha, não adianta você acender vela de 7 dias, não adianta você querer buscar Exu, não adianta você querer buscar a Satanás. Busque a Deus e Deus vai te dar a solução e vai consolar a tua alma. Iremos para lá um dia. Hoje eu estou vivo falando para você, né? E após se encontrar lá, aquele que está vivo hoje, que pode aproveitar e correr para a igreja e ser um salvo em Cristo Jesus, aproveita a oportunidade, porque quando tu passar nessa vida para outra, já era, acabou a oportunidade. Então, enquanto há vida, há esperança de salvação, porque se passar dessa vida para outra, meu filho, aí você pode esquecer completamente. Mas entendendo, morrendo pela fé em Deus, morra pela fé em Deus, morra pela fé em Deus. Como que eu vou ter essa fé, irmão? Busque na palavra do Senhor. Eu sei que hoje em dia é tanto peixe, e ele se esquece do pão. Acabou o peixe, meu irmão. Acabou o peixe, porque está na hora de trazer o pão espiritual para que o povo possa receber através da palavra de Deus o caminho correto para chegar ao céu. Glórias ao Altíssimo, morrendo pela fé em Deus. Isso foi só a introdução. Vamos lá então, entrar na mensagem aqui. Meu Deus, não entrou na mensagem ainda nem entrei. Isso foi só a introdução para você entender concernente a morrendo pela fé em Deus. Nós vamos entrar agora numa dimensão maior e os teus olhos espirituais vai se abrir e vigie daí, porque o cão nessa hora ele está falando que é mentira e que isso é conversa fiada, mas nessa hora vai descer fogo do céu e ele vai sair daí e os seus olhos espirituais vai se abrir. Aleluia, glórias a Deus. E abrindo o selo, e havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que o selo foi aberto e ali via os mortos que estavam as almas que estavam debaixo do altar. Quer dizer, os mortos já morreram, meu Deus do céu, a sepultura, mas se via as almas, depois de ter visto o 1º, o 5º selo, e vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos. Existe alma
almas que estão debaixo do altar de Deus, só esperando a hora dos acontecimentos, porque se você não sabe, entenda nessa hora. Se você não sabe, passa a entender. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo das coisas que brevemente hão de acontecer. Então entenda numa coisa, e entendendo para você no parâmetro espiritual, existe almas que estão debaixo do altar de Deus, e neste altar elas estão ali só aguardando, e elas, cada uma fala de um jeito, e cada uma, quando vê o Consolador, quando vê Jesus Cristo, eles começam a questionar e começam a falar o que nós vamos falar mais adiante. Entenda uma coisa, que existe o mundo dos mortos, mas também existe o mundo dos vivos. Os mundos dos vivos só vai para lá lavado e remido no sangue do Cordeiro para poder morar no céu, e para poder morar no céu não é assim tão fácil não, tem que perseverar até o fim, porque o reino de Deus é tomado à força, e só vai para lá se perseverar. Meu Deus do céu, vamos lá então, mundo dos mortos, e continuando no mesmo versículo que diz assim, que mortos pela palavra de Deus. Entenda uma coisa, eles foram mortos pela palavra de Deus. A Bíblia não diz que não foi pelo louvor, mas eu não quero questionar o louvor, porque a Bíblia diz que Deus habita entre os louvores. Mas entenda uma coisa, o louvor afasta o mal, mas a palavra de Deus ela corta. Enquanto a adoração, a pessoa está cantando, está louvando, está fazendo e acontecendo, mas quando a palavra chega, meu irmão, tem uns que fecha a cara, fica com cara como se fosse cara de delegado, e começa a olhar como pode, isso é uma grosseria. Aí começa a fazer que nem os discípulos, na hora que Jesus desceu o sermão da montanha, e alguns falaram, duro esse discurso, quem o pode ouvir? E a maioria dos discípulos abandonaram Jesus Cristo. Sabe por causa de quê? Não foi porque Jesus Cristo cantou um louvor, não foi porque Jesus Cristo estava dançando, cantando, porque tinha hora que Jesus cantava mesmo, e cantava bem, meu irmão, ele cantava bem pro seu Pai que é Deus. Mas entenda uma coisa, quando Jesus Cristo quer trazer à tona e quer mostrar as coisas, meu irmão, ele traz a palavra do Senhor. Sabe por causa de quê? É a palavra do Senhor que corta o mal. O louvor afasta, o mal fica afastado, mas quando a palavra chega, todo mal é cortado em nome de Jesus. Então entenda, leia a Bíblia para entender, não como um livro qualquer. A Bíblia não é como o livro de Harry Potter, a Bíblia não é como o livro de historinha de ciranda, cirandinha, vai todos cirandar para lá os quintos dos infernos. Então entenda uma coisa, a palavra do Senhor é um dos livros mais poderosos que tem na face da terra, porque a palavra do Senhor chega cortando qualquer tipo de mal, porque ele é a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma e medula, e conhece os pensamentos do coração. Aleluia, glória a Deus. Por isso que você entende quando não há muita aceitação. Por isso que você entende quando muitas pessoas não aceitam, quando se levantam pregadores assim como eu, como outros qualquer. Eles começam a questionar, não, estamos na época da graça, Deus só quer o coração. Saia deste engano, porque Deus quer corpo, alma e espírito para morar no céu. Aí sabe o que acontece? Por causa que acontece um monte de pessoas aí que já perderam o ensinamento e a visão do céu. Não, irmão, esses crentes são fanáticos, não precisa disso tudo para poder se chegar aos céus. Precisa sim, porque se Jesus Cristo foi glorificado e o corpo dele não ficou nessa terra, está no céu, porque o seu corpo foi glorificado. Jesus Cristo mesmo falou, olha, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. O seu corpo não morreu na terra, a terra não comeu o seu corpo, porque ressuscitou. E nós, irmão, como que será nós? Não se preocupe, irmão, o teu corpo pode descer até a terra, pode até defecar, pode apodrecer, ficar o osso e depois o pó, mas não tem problema nenhum. Todo o pó que comeu o teu corpo vai ter que devolver para morar no céu. Por isso, cuidado com esses tipos de ensinamento que anda por aí, que Deus só quer o coração. Isso é mentira do diabo. E quem está usando essas palavras está sendo usado pelo cão também, porque eles dizem por aí que Deus só quer o coração, mas isso é uma mentira do Satanás e um engano deste presente século, porque Deus quer corpo, alma e espírito para poder morar no céu. Mas entenda uma coisa, como que você vai entender isso? Como que você vai descobrir? Através da palavra de Deus. Você cantarolando por aí, tu não vai descobrir nada, mas se observar a palavra de Deus, você
pessoas têm entrado pelo engano do cântico, não do louvor, porque Deus ainda habita entre os louvores. Entenda uma coisa, não venha falar que eu estou sendo herético nessa tarde. Muitas pessoas têm sido enganadas por aí por causa do engano da música, não do louvor, porque Deus habita entre os louvores. Eles cantam daqui, cantam dali, cantam de lá, cantam de cá e se esquece da palavra de Deus. Hoje em dia tem muitas igrejas, tá assim, você sabia? Canta daqui, canta de lá, canta não sei quem, e na hora da palavra 5 minutinhos, e depois querem cobrar do povo. Não tem como, porque o povo só se arrepende se ouvir a palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. O que tem me sustentado até hoje e me deixado de pé, primeiramente a palavra do Senhor e Deus na minha vida. Segundo, cantando louvores a Ele em adoração. Terceiro, somente temendo a Ele, porque quando alguém chega para mim falando que eu estou maluco e fanático, eu não estou nem aí. Sabe por causa de quê? Porque quando chegarmos lá no céu, eles vão ver aquilo que se chamava fanatismo é uma realidade de Deus. Não acabou não, tem mais. Mortos pela palavra de Deus. E também porque deram testemunho da sua palavra. Lá em Salmos diz assim, Salmos 119, versículo 2. Bem-aventurado aqueles que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Você tem guardado o seu testemunho e tem buscado ele de todo o coração? Porque lá em Hebreus já diz que era para nós vigiar, porque nós somos rodeados por uma nuvem de testemunha. E essa nuvem de testemunha são as pessoas desse mundo e deste presente século que buscam te acusar, você e a mim, para poder tentar a gente tirar da direção de Deus. Mas entenda uma coisa, se levantou contra a tua vida e contra a minha vida, vai encontrar a morte, porque Deus está conosco para nos livrar da vitória. Aleluia, glórias a Deus. Aí fica esse monte de moribundo por aí, tudo morto, já esqueceram a direção do céu e não sabe nem mais o que é a palavra de Deus e começa a questionar quando se levanta algum pregador para pregar a palavra do Evangelho. Entenda uma coisa, nesta hora final e nestes últimos tempos, Jesus Cristo, Deus e o Espírito Santo e os anjos vai levantar um monte de profeta novo para pregar o Evangelho da palavra de Deus. E cuidado, profeta novo, porque dá um monte de profeta velho e enferrujado que já perderam a graça e a direção de Deus, que vai tentar te parar. Por isso vigie, porque tu faz parte do plano dos profetas novos de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Isso é só o primeiro versículo. O segundo já diz assim, ó: e clamando com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue sobre o que habitam sobre a terra? Entenda uma coisa, essas almas estavam ali pedindo a Deus, estavam ali clamando a Ele e pedindo para que Ele vinha assim socorrê-la, pedindo para que Ele vinha assim as vingasse. Entenda uma coisa, a vingança pertence a Deus, porque é Ele que nos vinga. Mas entenda uma coisa nesta tarde: Deus vai falar para você e para mim que tem uma coisa que está dentro de você que se chama alma, que um dia vai para Deus, porque o que é de Deus volta para Deus, o que é do pó volta para o pó. Mas entenda uma coisa, o corpo glorificado que desceu só, o pó, vai ressuscitar para se encontrar com Deus. Mas essas almas estavam questionando e estavam falando com o Senhor. Elas estavam lá no mundo dos vivos, enquanto outros estavam no mundo dos mortos, e elas ali estavam: Senhor, quando é que o Senhor vai nos vingar? Quando é que o Senhor vai agir por nós? E Deus assim falou com elas, que eram para elas aguardar, que existiam irmãos que ainda iam padecer como elas padeceram. Sabe quem são esses irmãos? Sabe quem são? Entenda nessa tarde, porque Deus vai falar com você!
Aleluia, glória a Deus. Desceu uma glória tão grande neste lugar, irmão, que tu se prepara, que o que Deus preparou para você nessa tarde, você vai receber em nome de Jesus Cristo e vai se levantar com uma glória muito maior, que até na sua igreja não vão nem entender, vão perguntar como pode, o que está acontecendo com ele, o que está acontecendo com ela, sabe o que é? É a glória do Senhor dos últimos dias, de autoridade e poder, que desce sobre você nesta hora. Aleluia, glórias a Deus. E continuando, a palavra do Senhor assim diz: e a cada um foi-lhe dado compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, de seus irmãos, que haviam de ser ressuscitados e haviam de ser mortos, como eles foram. Entendeu aí? Entendeu aí? Entendeu aí? Você está de veste branca? Então repouse um pouco de tempo, você em vida. Porque se Deus falou para aquelas almas que já morreram, que era para elas repousarem, que elas já estariam de veste branca, você em breve também vai estar lá. Você em breve vai subir, você em breve vai estar perante Deus, e Deus vai chegar para você e vai dizer assim: vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos espera desde a fundação do mundo, antes que nós, eu e você existíssemos. A gente, irmão, quem era nós antes da gente nascer? Da onde que a gente veio? Não bota o negócio na tua cabeça de alienígena não, que aqui não tem nenhum marciano não. Entenda uma coisa, quem era você antes de você nascer? Quem já se perguntou isso? Você veio para este mundo e agora, o que tu é agora? Seja salvo em Cristo Jesus para morar no céu. Aleluia, glória a Deus. Deus fez essa pergunta para Jó, quando Jó questionava tanto, e Deus perguntou para ele: Jó, quem era você, Jó? Aonde você estava quando eu estava criando o mundo? Quem era você? Quem é você? Entenda uma coisa, nós não somos nada, mas quando você aceita Jesus Cristo, você se torna criatura de Deus, salvo, e depois de ser criatura, se torna filho de Deus, e vai morar no céu. Ou você acha que céu é fantasia? Do mesmo jeito que você está em vida aí é realidade, passou dessa vida para outra é mais real ainda. Porque existe um tempo dentro de um tempo que Deus te deu em vida e você não soube aproveitar. Existe um tempo dentro de um tempo que Deus te deu e você não soube aproveitar. Antes viveu pelos seus próprios caminhos. Existe uma mulher que já existia, já acabou, morreu, que ela vivia lá na Itália, e ela tão somente, Deus tinha chamado ela desde criança. Eu vou resumir para ser rápido. Deus tinha chamado ela desde criança e ela não quis ouvir a voz de Deus. Quando ela envelheceu, entenda uma coisa, foi se passando os tempos, ela não estava nem aí para a voz de Deus. Ela estava até na igreja, mas não estava nem aí. E o que aconteceu? Passou-se os tempos, ela ficou velhinha, cabelinho branco, e tinha se esquecido do chamado de Deus. Porque cada um de nós tem um chamado de Deus, tanto para profetizar, pregar, cantar, tocar louvores e exaltar ao Senhor. Eu não sei qual é o teu chamado. Se você foi chamado para ser pastor, presbítero, bispo, evangelista, eu só sei de uma coisa: se tu tem um chamado, cumpre o chamado de Deus na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. E de repente aquela senhora já com seus cabelinhos brancos e tinha se esquecido do chamado de Deus. Não, é na Argentina, agora que eu lembrei, na Argentina, não é na Itália, na Argentina. E aquela mulher tinha se esquecido do chamado de Deus. Então somente Deus falou para o profeta e falou para ele assim: vai ter determinado lugar. Queima ele, Jesus. Glórias a Deus. E de repente aquela mulher lá na Argentina, ela tinha se esquecido do chamado de Deus, e ela estando lá na Argentina, sabe o que aconteceu? Deus enviou o profeta até ela. Irmão, tome cuidado, quando Deus enviar o profeta até você, tome cuidado, que de repente pode ser o teu último dia de vida. Então cuidado, porque se Deus enviou, observe a profecia e não julgue o profeta.
Aleluia, glórias a Deus. E de repente Deus enviou um profeta lá na Argentina e foi por uma calçada. Deus falou, vai para outra calçada e você vai bater naquela porta. A primeira pessoa que sair, você vai falar isso. E foi assim o que aconteceu. E de repente o profeta bateu naquela porta. E Luciana deve ter gritado, quem é? E de repente ela veio atender, Deus sabia que era ela que ia sair. Quando ela abriu a porta, irmão, não tem esse negócio. Quando Deus envia o profeta, não tem esse negócio, opa, tudo bom? Como é que vai? Não tem esse negócio não, irmão. Quando Deus envia o profeta, do jeito que enviou lá para ela, o profeta levantou o dedo para ela e falou assim, assim diz o Senhor dos Exércitos, por tua causa, milhões e milhões de argentinos estão queimando no inferno e tu dará conta de cada um deles. Sabe o que aconteceu com ela? No outro dia morreu durinha. Sabe por causa de quê? Deus deu tempo dentro de um tempo. Assim é para você e para mim. Faça a obra de Deus se quiser morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Morrendo pela fé em Deus. É assim mesmo que Deus faz. Você é fiel a Ele, Ele é fiel contigo. Aleluia, glórias a Deus. Entenda uma coisa, ao se completarem os tempos, a Bíblia diz que os seus irmãos, aqueles que assim se completassem os seus números, do que haviam de morrer como eles foram. Entenda uma coisa, que passado o tempo, os séculos, e nós chegamos até esse tempo de hoje, é porque os nossos irmãos antes pagaram o preço por isso. Pagaram o preço para que nós chegássemos até os dias de hoje como evangelho, como evangélico e como também pregador da palavra de Deus. Entenda uma coisa, quando eu vim para a igreja, eu não pedi a Deus para ser pregador. Quando eu vim para a igreja, eu não pedi a Deus para ser crente, mas Deus me tirou lá do mundo, lá daquele Deus das trevas, onde eu vivia no meio de baile funk, que achava que estava curtindo, onde eu vivia no meio de pessoas que achava que era amigo, onde vivia no meio de pessoas, onde achava que, não, o negócio, esses que são meu amigo verdadeiro